Beleza. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de review de Geektown. Aqui é o Caio Coia. Aqui é o Grizzly. Psycho Panda. E a gente está aqui para falar mais um episódio de Steven Universo, Steam Drill. Segundo episódio da possível Steam Bomb, que a gente não sabe até quando vai terminar. Aí, beleza, continuando do último episódio, né? Que teve o terremoto e as Crystal Gems mandaram o Steven ir com a Peridot No centro da Terra. para pegar para destruir o cluster. Adicionando que foi um dos melhores episódios justamente porque você vê a Peridot falando que é estranho você nascer num lugar e que você tem lembranças dele, mas essas lembranças são meio que... Vamos já começar com um resumo, aí depois a gente já destaca os pontos principais. Tá, o que realmente aconteceu? Eles desceram para o centro da Terra, encontraram gems quebradas e a Peridot explicou que essas gems elas queriam tomar uma forma. A única coisa que elas fazem é ir atrás de outras gems para ver se encontram o resto dos fragmentos de si. E como é que eles iam tentar destruir meio que a nave, a Peridot usou uma ideia que a Pearl queria descartar, mas que foi necessário para salvar a vida deles. Ela criou armas lasers usadas pelo controle de Nintendo 64. Rebecca Silver usando os videogames antigos dela. Ela sempre usou essas referências muito fortes. Sim. Beleza. Desde esse momento... Cara, copyright, não pode não. Não pode? Não, tô zoando. Tipo, alguns segundos vai, mas... Beleza. Aí, desde esse momento, a gente já vê o Steven hesitando em atacar os fragmentos. E apesar de ele, tipo, atirar em dois, ele logo fica... meio mal. Tipo, eu não tô gostando disso. Aí tem a piadinha, não, uso de pad, então. Não, eu chamo aqui de analógico, né? Não, analógico do meio. É o uso digital, aqui chama de digital mesmo. Então, acaba que eles chegam na cluster e o Steven começa a se sentir meio estranho e ele consegue conversar com a cluster, porque na verdade a cluster não era nada menos que mais de 1 milhão de bilhões de fragmentos de gems, tentando buscar uma forma. Caso eles buscassem essa forma, eles acabariam destruindo a Terra. Mas beleza. Cara, esse daí foi um resumo mais rápido que eu já vi, mano. É muita coisa, mano. Assim, teve a parte assim, da cena que o Steven entrou mesmo na nave e ele já tava ansioso. Aí meio que a Sim, mas Peridot... pode tirar o resumo e depois a gente vai explicando tipo, os detalhes depois que vai acontecer. Beleza, então vamos já explicar os detalhes. Se vocês quiserem também. Não, beleza, vamos começar os detalhes, assim. O Steven já entra preparado pra ação, pronto pra lá, e a Peridot fala assim, vamos demorar 2 horas pra chegar. Putz, mano, 2 horas, mano, dava pra jogar um videogame. Então, ele tinha dito assim, bom, eu devia ter trazido umas músicas. Aí a Peridot, como era genial, ela colocou música de elevador. Perfeito, mano. Perfeito. Era música. Eu queria baixar aquela música, parecia interessante, mano. Aí beleza. Pra quebrar o fio, né? Quando ele chegou no cluster, o Steven começa a se sentir mal na hora em que, assim que a Peridot começa a usar o drill no cluster diretamente, né? Mas assim, antes de chegar a parte do drill, eles pensavam que eles já estavam condenados. Aí meio que tem uma parte que, tipo assim, que sempre é um status quo que eu sempre considero importante para todos. Eu sempre considero importante para todos, é aquele status quo que acontece assim. O que acontece toda vez que você está prestes a entrar numa morte iminente, você e seu melhor amigo ou sua melhor amiga? A coisa que sempre falam antes de morrer. Palavras finais? Eu te amo! Mano, aquela cena sempre me faz rir. Por causa que nem pode ser você é macho, fêmea, hétero, homossexual. Você sempre vai falar pro seu melhor amigo que você ama ele, é importante pra ele. Bom, aí depois disso eles já viram que o cluster não atacou eles ainda tinham uma chance de atacar. Ele não terminou de se formar, ele ainda estava muito estável. Ele estava estável. E justamente quando o Steven começa a conversar com o cluster, ele percebe as milhões e milhões de vozes tentando conseguir uma forma. E ele meio que fala, vocês não precisam tentar sair, vocês têm uma ou outra aqui dentro. Mas ainda assim o cluster ele
Não, ele consegue, tipo, convencer o Cluster, Cluster. vou conversar. Porque eles ficam, oi. Só que depois, por algum motivo, eles não conseguem parar de se transformar. Eles até ficam, eles ficam repetindo depois, gritando, não consigo parar de transformar. Não. E aí o Vai Steve transformar. faz a melhor coisa que tipo, eu já vi na minha vida. Ele consegue embobar. Ele embolha os 5. Ele faz assim, o máximo que ele pode embolhar é 5. Ele embolha um, embolha outro, se embolhar 5 no máximo ele fica cansado. Ele já fica cansado. Mas ele Mas consegue depois que embolhar ele mais. embolhou uns, os outros começaram a se embolhar. Ele voltou a si depois. Aí depois que ele percebeu que estava no último drill, porque toda vez que ele tomava um susto, um drill sumia. E eu quero saber, como é que ela conseguiu 3 drills no Porque negócio? antes tinha um só, tá ligado? Beleza. Aí depois de um, formou 3 pra atacar o negócio lá. O que na verdade não adiantou muito mais. Não adiantou de Mas foi da hora, foi da hora. Aí depois que ele conversou, ele voltou assim, eles começaram a ver umas bolhas sendo criadas. Formadas, que as pessoas que tinham embolhado começaram a se embolhar. E como o Steven falou, eles estão embolhando uns aos outros. Aí o Steven pegou aquela ideia de embolhar e decidiu embolhar todos juntos de uma vez. Ele usou, tipo, ele meio que usou a bolha dos outros pra transformar expandir. uma coisa só gigante inteira. E conseguiu embolhar completamente o cluster. O que foi, tipo, é legal ver a cara das Gems depois, porque a Pérola fala que, mano, como é que você conseguiu embolhar? Não, primeiro, você falou com o Cluster? Aí, tipo, ele fala, eu embolei. Como que você conseguiu colocar aquela coisa gigantesca numa bolha? Com a ajuda deles. Com a ajuda deles, eles foram legais, foi uma boa recepção entre eles. Não é que o Cluster ele foi destruído, ele tá na Terra, ele tá embobado, só que ele não é mais uma ameaça, por enquanto. Mas existe uma teoria que agora acabou. Agora vamos, já que a gente resumiu contando aqui. Mano, eu tô dizendo assim, a Jasper no último episódio, ela caiu no meio do centro da Terra. No centro da Terra também tá o Cluster. A gente já sabe que a Jasper não vai ser mais uma Crystal Gem. Mas sabendo que ela possivelmente vai se encontrar com o Cluster, a gente tem uma teoria que ela pode desemborbulhar o Cluster e decidir ela se formar com eles ou causar a destruição iminente da Terra com o Cluster mesmo. Como eu falei, ela não vai conseguir se juntar ao Cluster. Ela não vai conseguir O Cluster até mesmo agora, ele não quer uma forma. Então, mas as próprias fragmentos disseram, eles não estavam conseguindo parar de se formar. Só que, uma coisa, porque ela não vai se juntar? Porque ele precisa ter uma forma primeiro para depois ter a dança para eles se juntarem. O que vai acontecer, provavelmente, é que eles vão meio que provavelmente ser forçados a destruir o Cluster. Se precisar. Se a Jasper realmente estourar a bolha do Steven e liberar o Cluster de novo. Vai dar uma treta. Porque, assim, o Cluster, no momento em que ele se formar, ele já vai ter destruído o planeta inteiro. Então eu duvido que ele vá chegar a se formar. Mas provavelmente ainda assim vai acontecer uma coisa que será de proporções. Vai ser urgente a destruição do Cluster. Ou a reembulhação. Antes que vocês perguntem, tipo, já falamos no último vídeo, não chipei Jasper com ninguém. Mas eu realmente quero ver como é que a Jasper vai. Como é que a Jasper vai ser trabalhada daqui em diante, porque ela foi trabalhada até, tipo, acho que foi 2 episódios, né? O Jailbreak e o. E o seguinte que eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar, não. O Jailbreak eu acho que é justamente o último. É só o primeiro episódio que ela aparece, né? Que ela separa a Garnet e ela aprisiona todas as gems. E depois o Prison Break. E meio que o episódio em que o Steven visita a Lápis mentalmente. Não, nos sonhos. nos sonhos. O Steven tem o poder dos sonhos, porque ele pode controlar os Watermelons dos Stevens,
através do sonho, assim como pode entrar em sintonia com outras pessoas através do sonho. Não, a gente depois fazer um vídeo daquelas conspirações que a gente estava fazendo. Sim, depois a gente vai falar sobre essas isso, depois a teorias. gente mostra pra Beleza, vocês. voltando ao episódio do Jan Brill, vocês têm algumas considerações finais? Eu gostei bastante do episódio em si, justamente por conta de ver, tipo, quão sensível o Steven é com as outras gêmeas também. Até porque se for pensar pelo fato, né, de ele ser um quartzo rosa, tipo, diferente desse pra depois. E assim, a habilidade do Steven a gente vê agora, né, que habilidades telepáticas do Steven estão um pouco melhores, já que agora ele está consciente, enquanto ele estava, entre aspas, consciente, enquanto ele falou com No cluster. Diferente de quando ele falou com a Lapis, que ele estava dormindo nessa hora. Vamos ver se ele consegue controlar isso, porque se ele conseguir se comunicar com as questões de longe, vai ser muito Cara, assim, ele tá melhorando cada vez mais os seus poderes, tá cada vez mais da hora. A gente vai ver. Aí, o bom é que assim, a gente pensou que ia ser causada uma destruição iminente do cluster para salvar a humanidade. Mas o cluster parece ser praticamente invencível e a única opção que o Steven teve que fazer era o que ele sempre faz. Fazer as pessoas pensarem em si mesmas e a pensar nos outros e se tornar pessoas boas. Talvez o cluster nem seja, tipo, invencível, talvez seja só a parte do Steven, né? Não querendo machucar um outro ser vivo. Porque, assim... Não, tô falando assim, a parte do Drill. O Drill é a parte do negócio. Ele é invencível. Não tem como matar ele, não tem. Mas, tipo assim, se o Steven não tivesse conversado, poderia ter causado a destruição iminente do Provavelmente. Porque, tipo, só a força que tava impulsionando de volta, na hora que começou a se transformar, tipo, de leve, não tinha nem... Tipo, já foi suficiente para quase levar o Drill de volta pra cima. E, por enquanto é isso, ninguém tem mais nada pra apresentar. Beleza, então esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Eu espero que vocês continuem aproveitando. A gente vai ter mais episódios aqui para conversar sobre Steven Universo. Espero que todos gostem. O pessoal pode falar o que quiser. Caso vocês queiram ver o vídeo anterior, a gente deixa na Sim, vai estar na descrição e vai estar na tela depois quando terminar. Sim, espero que tenham gostado. Curtam a página do Noitosfera, curtam a página do Tocatu. E visitem o site dos outros. O meu, como eu falei, Bola de Sorvete e o Casa Nerd. Vocês vão gostar. Falou, tchau. Até mais.